A pornografia é um assunto escondido de muitas pessoas. Talvez alguém que esteja aí do seu lado tem esse vício, mas você não sabe. Isso é muito mais comum do que muita gente imagina. Muitas das vezes existe pessoas ao nosso redor, talvez nossos familiares e até pessoas na qual a gente ama que tem esse vício e a gente não sabe. E por que que essas pessoas são viciadas na pornografia? Isso é um assunto muito mais delicado do que a gente imagina. Não é simplesmente uma pessoa pegar lá e abrir um site. Isso é muito mais profundo. É uma prisão onde nos aprisiona sem ter grades ao redor. E muita gente se sente mal por isso, se sente sujo, se sente envergonhado por causa desse pecado, dessa imundice. A pornografia faz com que você se mantenha em silêncio, porque ela faz você sentir vergonha de você mesmo. Só que eu não posso condenar essas pessoas, nenhum de nós pode condenar essas pessoas, porque o problema é muito mais profundo do que a gente pensa. Muitas vezes é um vazio que a pessoa está sentindo, muitas vezes é ansiedade, muitas vezes é a falta de alguém para conversar. Às vezes é apenas uma válvula de escape. A gente não sabe. Muitas pessoas, ela tem que ter uma válvula de escape. Se ela não tiver uma válvula de escape, ela não vai conseguir liberar aquilo que ela está sentindo naquele momento. E para onde que ela corre? Para o site pornográfico. Essas pessoas, elas correm para lá justamente para aliviar o vazio que ela está tendo, para aliviar as emoções que ela está sentindo naquele momento. E quando ela vai lá e abre, ela sente aquele prazer momentâneo, ela relaxa por alguns momentos, mas no fim isso não resolve nada. Por quê? Porque ela não está à procura da resolução do problema, ela está à procura apenas de aliviar a dor que está sentindo. Muitas pessoas, elas não conseguem resolver aquilo porque nem sabem com o que está lidando. É por isso que eu digo que eu não condeno essas pessoas, porque isso é um problema muito maior do que ela imagina. E muitas pessoas são viciadas nisso, muitas pessoas têm esse vício. Não é só homens, é mulheres também. Pessoas na qual você nem imagina está viciada na pornografia. E o que é pior, cristãos viciados nisso. E sabe, quando um cristão ele é viciado nisso, a sua fé vai enfraquecendo, a sua fé está sendo afetada por causa desse mal, por causa desse vício onde te deixa envergonhado, onde te deixa sujo, onde você se sente imundo. Se você não consegue lidar com isso, se você não entende como trabalhar com isso, existem maneiras na qual você consegue entender mais sobre esse assunto que vai fazer com que você lide com isso. Se você não sabe como fazer isso, procure a Deus. Procure a Deus, porque Ele vai te direcionar. Você pode até dizer, mas eu já procurei Deus tantas vezes e nenhuma das vezes eu consegui me libertar disso, tantas vezes que eu já procurei. Mas talvez o silêncio que você está carregando agora faz com que você volte de novo para esse vício. Você se condena, você se mutila, você faz tantas coisas que faz com que você não consegue se achegar para Deus novamente, talvez não consegue confessar mais esse pecado, porque talvez você foi lá, cometeu o pecado, pediu perdão para Deus e voltou lá e fez novamente. E isso está te deixando envergonhado. Você pode dizer, eu fui, eu não consegui. E agora eu voltei a praticar novamente, agora eu não consigo mais me achegar a Ele para pedir de novo perdão, porque eu voltei a praticar novamente. Veja o que Romanos 1:8 diz. Eu vou ler aqui para vocês, vou pegar aqui minha Bíblia e ler para vocês o que diz aqui. Romanos 8, no verso 1, diz o seguinte: Pois agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Amém? Queira estar na presença de Jesus, queira estar andar com Jesus, queira andar junto com Ele, pois não há nenhuma condenação em quem está em Cristo Jesus. E você pode dizer, Daniel, mas tantas vezes que eu tentei seguir, tantas vezes que eu não quis cair, eu fui lá e eu caí, tantas vezes que eu já tentei, já lutei, e eu não consigo me libertar dessa maldita pornografia, desse ato tão horrível, tão imundo, que faz com que eu me sinta sujo, eu não consigo mais me libertar disso. E eu entendo você perfeitamente, eu entendo porque eu passei por isso. Eu sei exatamente o que você está passando, porque não foi nem 1 ano e nem 2 anos viciado nisso. Foi muitos e muitos anos eu tentando me libertar disso e eu não conseguia. E eu quero aqui ajudar você a se libertar disso. E eu não me libertei da noite para o dia, eu não me libertei assim do nada. Foi um processo árduo, um processo longo, mas eu quero aqui te ajudar, te direcionar. E a primeira coisa que você tem que fazer é entender o ciclo que faz com que você se leve a esse ato. Entenda os gatilhos que estão fazendo que você vá lá e abra esses sites. Entenda a coisa que você está fazendo que faz com que você leve a esse site. Ponha limites na sua vida. Tenha limites na sua vida, porque enquanto você não tiver limite sobre ela, você vai continuar caindo. Quando você entende quais os gatilhos, você vai percebendo, opa, isso aqui que eu vejo faz com que eu vou até aquele site. Então comece a perceber quais os gatilhos você está tendo, quais as coisas você está tendo que faz com que te leve para aquele site na qual onde você não quer, na qual onde você vai ter apenas uma pouca sensação de prazer e depois você vai sentir remorso, depois você vai sentir raiva, vergonha, está se sentindo sujo e você tem que quebrar esse ciclo. Você tem que quebrar esse ciclo porque toda vez que isso acontece, você pede perdão para Deus. Você vê coisas que faz com que você assista novamente, você vai lá, faz, se arrepende, sente remorso, pede perdão para Deus e isso continua num ciclo sem fim, na qual você não consegue sair. E você pode se perguntar, né? O que realmente ajuda a vencer isso? O que realmente faz com que eu me liberte dessa maldita pornografia? O que faz com que eu me livre disso porque eu já não sei mais o que fazer? É como eu disse, a libertação ela é um processo. Você não vai conseguir se libertar disso da noite para o dia. Você não vai conseguir fazer com que você deixe de assistir isso da noite para o dia. Vai ser um processo longo, um processo árduo, na qual você vai ter que passar se você quer se libertar disso. Existem pessoas que todos os dias, talvez mais de uma vez por dia, vão nesse site. E eu digo para vocês que eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa e é por isso que eu estou aqui para ajudar você. A libertação ela é um processo e você não vai vencer ela sozinho. Conte para outras pessoas, não para qualquer pessoa. Conte para a pessoa na qual você confia. E foi uma das coisas que fez eu me libertar disso. Eu contei para um amigo meu na qual eu confiava nele. E sabe o que ele fez? Ele me ajudou. Eu falava para ele que eu estava me sentindo sujo naquele momento, eu estava envergonhado de estar falando aquilo para ele, eu estava me sentindo imundo, mas ele foi lá e me ajudou. E para mim foi um grande pontapé inicial para me libertar disso. Eu também falei para minha namorada e ela também me ajudou. Ela não jogou os pés em mim, não me apedrejou. Ela foi lá e me ajudou. E com isso, eu também quero aqui ajudar você. Se você é viciado nisso, deixa aqui nos comentários que eu quero conversar com você, eu quero te ajudar. Eu não quero te vender nada, eu quero apenas fazer com que você se liberte disso. Primeiro, chame a Deus. Segundo, procure outra pessoa na qual você confie e possa contar, para que você se liberte desse vício que aprisiona você, que te deixa mal, que te deixa sujo.
E eu quero aqui lembrar você, Deus, ele não desistiu de você, Deus, ele não desistiu de nenhum de nós. Ele vê você, ele vê a sua batalha, ele vê essa sua luta na qual você quer parar de fazer, quer parar de praticar isso, mas não consegue. Deus, ele consegue ver isso e ele não te abandonou, e eu tenho certeza que ele não te abandonou porque ele não me abandonou em um momento tão difícil como esse, porque isso já não estava me fazendo bem. Eu sempre quis estar aos pés dele, sempre quis fazer o seu trabalho, eu sempre quis servir ele da melhor maneira possível. E eu sabia que isso era um empecilho, porque eu não conseguia me libertar desse pecado. E o primeiro passo que eu falei para você é deixar o silêncio de lado. Pare de achar que isso é normal. Não fique sozinho. Não fique em silêncio diante disso. Procure a Deus, procure outras pessoas com quem você pode contar e que essas pessoas também consigam te abraçar nesse momento e te ajudar você se libertar disso. Não vai ser uma luta fácil, não vai ser uma luta simples de você travar, mas eu tenho certeza que você vai vencer essa luta. Não porque eu estou falando para você, mas porque aquele lá de cima, ele conhece todas as coisas, ele sabe da sua luta, ele sabe do seu coração, ele sabe que apesar do seu erro, ele quer te chamar, porque ele tem um propósito muito maior na sua vida. Ele quer te chamar porque ele conhece o teu coração, sabe dos seus anseios, sabe das coisas que você quer fazer para ele. Ele sabe de todas as coisas e eu tenho certeza que ele não te abandonou e ele nunca vai te abandonar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você passa por isso, deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Também se inscreva aqui no canal para que a gente possa conversar, para que você possa vir junto comigo crescer espiritualmente, tá bom? Se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.